capítulo 1, verso 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você está careca já de saber, né? A única coisa que nos separa, que nos afasta de Deus, é o pecado. Então nós temos que evitá-lo, nós temos que confessá-lo, nós temos que nos apartar dele. E aí algumas coisas que eu quero compartilhar com você na leitura que eu fiz hoje. Primeiro, nós precisamos ter uma vontade, mas vontade mesmo, de ser libertos do pecado. Se nós quisermos realmente querer mais de Deus, obter mais de Deus, nós temos que ser libertos do pecado. Precisamos nos afastar do pecado para que Deus venha agir na nossa vida. Há muitas orientações na Bíblia em relação a isso. E se há tantas orientações assim, é sinal de que Deus quer realmente que você seja livre da escravidão do pecado. Uma outra coisa que eu achei interessante nessa leitura aqui, é preciso ter o desejo de ser conquistado e comandado por Deus. Primeiro, nós somos muito, não sei se a palavra é inocentes ou até faltos de consciência, mas às vezes nós pensamos que entregamos tudo para Deus, quando na realidade nós entregamos algumas áreas da nossa vida. Deus não quer partes não. Ele quer toda a sua vida. Então é importantíssimo que você compreenda isso. Não é 80%, não é 90%, não é 95%, é 100% da nossa vida. Então permita-se ser conquistado por Deus e, consequentemente, ser comandado por Ele. Não é mais o nosso eu, não é mais a nossa vontade. Eu gosto quando Jesus diz isso: seja feita a tua vontade. A tua vontade tem que ser a vontade dele, não a nossa. Então, é muito importante que você atente para isso. E aí eu queria agora compartilhar uma frase dita por John Wesley. Ele diz assim: dê-me 100 pregadores que não temam nada, exceto o pecado, que não desejem nada, exceto Deus. Isso bastará para estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino dos céus na terra. Poxa, já pensou se nós compreendermos realmente isso e procurarmos, cada um de nós, temer o pecado e desejar realmente Deus? Deus vai usar realmente nossas vidas. É por isso que nós precisamos nos apartar do pecado. Nós precisamos ter essa determinação de ficar longe do pecado para viver aquilo que Deus tem para nós. E aí, deixe-me contar uma história aqui. Eu contei na igreja ontem, eu gostei muito dessa história. Três adolescentes que estavam assim, buscando a Deus, querendo mais de Deus, querendo se purificar da sujeira do mundo. Eles foram até o pastor e perguntaram assim: pastor, o que nós podemos fazer para continuarmos cheios do Espírito Santo, para ser cheios do Espírito Santo? E aí o pastor pegou uma peneira, deu para eles e falou assim: vão ao rio, e quando vocês conseguirem deixar essa peneira cheia, vocês estarão prontos também para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aqueles 3 jovens foram correndo para o rio e ficaram lá lutando. E a peneira nunca ficava cheia. Até que 2 deles desistiram, foram embora. O outro continuou perseverando, continuou insistindo. E aí, ao longe, ele viu o pastor chegando. Ele corre na direção do pastor, ele fala: pastor, eu estou tentando até agora, mas não consegui. E aí o pastor deu parabéns para ele e falou assim: olha, você já está no caminho, porque é justamente na perseverança que nós conseguimos uma vida que agrade ao Senhor. É na perseverança que vem a mudança do Espírito Santo em nossa vida. Dê-me a peneira. E aí o jovem deu a peneira para ele. Ele foi lá nas águas do rio,
colocou a peneira dentro d'água e permaneceu com ela nesse modo dentro d'água. E aí ele falou assim para o jovem: tá vendo? É assim que se permanece com a vida cheia do Espírito Santo. É como essa peneira. Tem que permanecer com ela dentro d'água. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, permanecer assim, você precisa permanecer dentro das águas do Espírito Santo. Não recue. Vai haver tentações, vão haver pecados, o Satanás vai oferecer coisas, mas permaneça dentro das águas do Espírito Santo e você não será atingido. Vai estar agradando a Deus, vai avançar e vai estar determinado em vencer o pecado. Vai estar determinado em evitar o pecado. Então, fica essa lição para a gente aqui. Permaneçamos firmes. Permaneçamos naquela busca contínua do Espírito Santo. Vençamos o pecado e agrademos mais e mais ao nosso Deus. Deus te abençoe nessa manhã. Bom dia. Fica firme aí. Amém?